Olá, meus queridos! Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Neemias e o que eu aprendi com essa história. Então, se você quer realmente saber essa grande história deste grande homem de Deus, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? E se você faz parte daqueles 75% de pessoas que vêm, assiste, mas não se inscreve no canal, vai ali agora, se inscreve no canal e depois que você assistir esse vídeo, se você achar que eu mereço esse like, faça isso, tá? Para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. Combinado? Então vamos lá, gente. Neemias, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi levantado numa época em que Jerusalém sofria muito. Jerusalém tinha sido destruída, ela teve os seus portões queimados e seus muros destruídos. E o povo nessa época estavam sofrendo muito. Neemias, ele ocupava um cargo de grande importância no reino Pérsia. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes I. E ele não era só um copeiro, ele era um homem de confiança, porque ele degustava a alimentação e evitava com que ele fosse envenenado. Um dia, o rei começou a prestar atenção e viu que Neemias estava com um semblante entristecido e perguntou para ele: o que aconteceu com você? Por que você está assim? E ele contou para o rei. Ele falou assim que ele estava muito triste porque ele tinha sabido que o seu povo, o povo de Israel, estava sofrendo muito em Jerusalém, estavam sendo humilhados, estavam vivendo extrema miséria. E que ele gostaria de fazer algo. E ele enfrentou os seus medos, né, gente? Ele ocupava ali um cargo e tudo mais, ele tinha uma vida boa ali no palácio. E ele pediu para o rei se ele podia ajudar esse povo. O rei falou quanto tempo levaria para ele fazer isso e ele falou assim, então vai. E ajudou ele com algumas cartas para para algumas pessoas que ia poder ajudar ele nessa reconstrução. E foi para Jerusalém. Quando ele chegou lá em Jerusalém, realmente a cidade estava devastada, né? E quem habitava em Jerusalém era o pessoal, o povo de Israel que tinha sido exilado na Babilônia e estava de volta, ok? Quem realmente quis voltar. E aí o que aconteceu? Neemias já tinha algumas coisas para poder começar, algumas forças ali, onde ele ia conseguir madeira, os mestres de obra. Então ele já tinha algumas coisas ali, algumas cartas que iam ajudar ele a buscar essas pessoas, esses materiais para seguir com a cidade. E ele foi para ação. Neemias realmente era um homem de ação. Ele simplesmente falou, não, eu preciso fazer algo e não ficou parado. Essa é uma das primeiras coisas que eu aprendo com Neemias. Se eu sei que eu preciso fazer algo que eu posso fazer, eu tenho que partir para ação. Não adianta só eu ficar pensando no que eu poderia fazer, eu tenho que colocar em prática. É a mesma coisa que eu ler e aprender tantas coisas de um livro super bom e guardar só para mim, não colocar ele em prática. Guardar ele dentro da minha mente apenas. Olha, eu tenho esse conhecimento, mas eu não coloco ele em prática, eu não ensino os meus filhos, sabe? Eu não instruo aqueles que estão à minha volta com aquela informação que eu tenho, eu simplesmente guardo tudo pra mim, não coloco nada em prática. Então é assim, gente, se eu sei que eu tenho competência para fazer algo e eu não faço, o que eu tô fazendo? Que escolha que eu tô fazendo? Eu estou me encovardando, eu estou ficando covarde diante de algo que eu poderia realmente fazer a diferença. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Neemias. E vocês pensam que foi assim tão fácil para Neemias simplesmente chegar lá e construir a cidade? Não. Ele teve surgiram três homens na vida de Neemias que foram um empecilho, que fizeram de tudo para que ele não tivesse sucesso na missão dele. Tentaram fazer golpe com ele, tentaram fazer ele errar, sabe? Até diante do próprio Deus, fazendo ele entrar num lugar que era só de sacerdotes, sabe? E várias outras coisas eles foram fazendo, planos, arquitetando por muito tempo. Mas ele prevaleceu, ele continuou firme até que ele levantou a cidade de Jerusalém, até que ele conseguiu reconstruir a cidade de Jerusalém. Porque a Bíblia deixa clara que a mão de Deus era sobre Neemias e o Senhor estava com ele, porque ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum, ele era um homem que não deixava
nada ocupar o lugar de Deus. E essa é a segunda coisa que eu aprendo com Neemias. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas a nós. Não troque o Senhor deste lugar que é dele. Por quê? Porque quando você coloca Deus na frente de todas as coisas e tudo você pergunta ao Senhor, tudo que você vai fazer, você vai lá e busca ouvir a voz de Deus, você vai ser bem sucedido, porque Ele vai te colocar no caminho certo. Ele vai colocar você no caminho certo, gente. Então essa é a segunda coisa que eu aprendo com Neemias. Nada substitui o lugar de Deus na minha vida, que é o primeiro lugar. Ele ocupa o primeiro lugar de todas as coisas. O meu amor não pode estar em pessoas apenas. O meu amor tem que vir primeiro em Deus. Tem que ser primeiro por Deus, porque quando eu amo a Deus, aí eu vou amar todas as outras pessoas da forma como realmente elas merecem ser amadas. Entendeu? Então, meus queridos, para completar e terminar esse vídeo, o que você está precisando reconstruir na sua vida? Quais são os passos que você precisa dar para reconstruir? O que você precisa fazer? O que você precisa mover para poder começar a reconstruir algo na sua vida? Pense, reflita, coloque na mão de Deus, coloque Deus em primeiro lugar sobre tudo isso e que você seja bem sucedido nessa reconstrução, com uma ação de verdade, vinda de Deus, que Ele está aqui o tempo todo, em movimento dentro de você. Nunca se esqueça, desde que você permita, desde que você acredite, desde que você coloque Ele em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão vir, tá bom? Depois eu falo um pouquinho mais para vocês sobre a história de Neemias. Então, se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar para as pessoas que você ama, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.